Saiu o trailer novo de The Flash, eu vou falar pra vocês. Hypei, galera, já tava hypado no primeiro, esse eu tô mais hypado ainda. Várias cenas insanas do Batman, do Michael Keaton. Michael Keaton, cada frase, parece que ele mostra por que ele é diferente dos outros, né? Vários easter eggs pra gente analisar e comentar aqui agora, hein? Incluindo a aparição de outros Batmans e Supermans no filme, tá ligado, né? Fora as descobertas, né? Por esse trailer aí, a gente descobriu que o Barry sempre teve no filme do Homem de Aço, salvando o pessoal lá da destruição de Metrópolis. Maneiro, né? Vem comigo que eu vou te passar tudo que eu pesquei no trailer, foi muita coisa, vamos lá. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você curte anime? Você curte RPG? Curte ficção científica e espacial? Então olha só essa novidade. Você já conhece a qualidade dos jogos da Genshin Impact. Agora é hora de você conhecer um novo game da mesma empresa, o Honkai Star Rail. Galera, top demais. Esse é um novo jogo de estratégia com combates em turnos cheios de mapas, labirintos, quebra-cabeças e, claro, né, com um montão de recompensas iradas. O Honkai Star Rail mistura anime, ficção científica, viagem espacial e RPG. Fala sério, porra, é tudo que a gente gosta de um game só. Todo misturado, bom demais. Fora isso, o Honkai tem um visual e trilha sonora perfeitos. Parece que a gente tá assistindo um anime. Olha só os planetas, galera. O Jarilo Six, cheio de neve, essas construções antigas. O Tianzu Lufu, que tem essa pegada oriental e todo colorido, né? Tem também a Estação Espacial Erta, toda tecnológica. E os personagens, então? Galera, olha os personagens. Eu já tô amarradão aqui jogando com a Ting 1. Ela é uma personagem de 4 estrelas do elemento raio. Dá uma baita ajuda pra regenerar a energia dos personagens do meu time, né? E tem bônus de ataque também. E na minha estratégia também não falta o Yanqing. Ele é um personagem 5 estrelas do elemento gelo. E com certeza você vai querer ter no teu time esse cavaleiro que causa um dano concentrado de gelo. Esses são os dois personagens que eu mais uso. Mas você pode fazer a tua própria estratégia. São mais de 20 personagens pra você se aventurar nos turnos, né? Explorar a galáxia toda. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Ah, e as batalhas rolam automaticamente pra você jogar a qualquer hora, em qualquer lugar. E se liga, o Honkai Star Rail é grátis. E você pode baixar no iOS, Android, PC, Epic. E logo mais vai estar disponível também para PlayStation. Então já vai se preparando que o lançamento do Honkai Star Rail vai ser dia 26 de abril. E eu já tenho um presentinho para você, preste atenção. Baixando o game com o link que eu deixei aqui na descrição, você já começa com um bônus de 50 Stellar Jade. Dá mole não, vem jogar comigo. Inestrantes, Peter aqui! Bom, como esse é um trailer que mantém bastante coisa que teve também no trailer antigo, eu não vou entrar em tanto detalhe que deve ser a estrutura do filme, porque isso a gente já fez na análise do primeiro trailer, ok? Naquele primeiro trailer, na análise, eu destrinchei muita coisa das sequências das cenas, organizei na ordem, então tá mais completo, com mais relação a ver com a estrutura do filme. Mas o básico é aquilo que todo mundo já sabe. É a história do Flashpoint nos quadrinhos. O Barry vai voltar no tempo para salvar a mãe dele. Isso vai resetar todo o universo DC, tudo vai mudar. Ele vai acabar criando o universo do Flashpoint. Nesse mundo, ele não vai ter poderes. Então aquelas cenas pegando o raio do céu são cenas da HQ que o Barry tenta recriar os poderes dele. Porque ele precisa dos poderes de volta, né? Na HQ tá rolando uma guerra entre Atlantis e as Amazonas. Entre o Aquaman e a Mulher Maravilha, ou seja, o exército dos dois, exército Atlante e exército de Themyscira. E daí o Barry, com a ajuda do Batman do Flashpoint, o Thomas Wayne, que é o pai do Batman, só que lá ele é o Batman principal, naquele outro universo, eles vão salvar o Superman que tá preso pelo governo desde que chegou na Terra, raquítico, sendo privado de luz solar, ou seja, sabe, a nave kryptoniana que caiu, em vez de cair lá no celeiro dos quentes, caiu, o exército foi lá, pegou e tá mantendo preso desde então. Tá todo magrinho, nem magrinho, coitado. Já no filme, a guerra vai ser a invasão kryptoniana, a invasão do Zod. E eles vão ter que resgatar a Supergirl do governo pra parar essa treta. Então, o core, ok? O núcleo disso do que foi Flashpoint tá ali, né? A verdade tá ali. É adaptação parcial. A diferença é que o filme vai começar mostrando o Barry e o Batman do Ben Affleck lutando juntos, né? Num team-up de herói ali. Aparece até o Instituto Martha Wayne sendo destruído. Então eles devem estar lidando ali com alguma ameaça grande. O filme deve começar com uma grande cena de ação deles dois. Talvez até apareça algum vilão famoso da galeria do Flash. Torcendo, quem sabe o Flash reversa, né, andando pra trás. Aí depois disso o Batman vai dar umas lições de moral no Barry. Falar como viajar no tempo errado, tudo mais. Aquela discurso no Jutsu do Naruto, vocês estão acostumados. Só que o Barry vai mesmo assim. Ele vai se encontrar com a outra versão dele. E como ele tá sem poderes, eles vão atrás do Batman, que é o Batman do Michael Keaton, nesse universo do Flashpoint. Eles não vão parar em outro universo? Então eles vão atrás desse outro Batman, que é o Michael Keaton. Que maneiro. E a novidade desse trailer de agora é que deu pra ver que o Keaton é realmente um Batman aposentadaço, né? Com cabelão branco. Pô, o cabelo daquele tamanho é um cabelo de anos e anos. O bate-traje lá estão guardado há muito tempo, a bate-caverna toda empoeirada. O bate-PC com pano cobrindo, né?
vai ser aquela pegada de Cavaleiro das Trevas dos quadrinhos. Um Batman aposentado voltando ativa. Só lembrando, isso não tira o mérito dele, okay? Mesmo porque Cavaleiro das Trevas, quem leu, sabe o quão badass, quão casca grossa era aquele Batman. Talvez o mais de todos que eu já vi na história dos Batmans. Então eu espero que esse Michael Keaton seja esse Batman. E com certeza vão pegar muito a galera na nostalgia. Porra, é porque a geração nova não sabe o que foi o Batman do Michael Keaton. Porque você da geração nova, vocês são da geração Christian Bale, né? Do Batman da trilogia do Christopher Nolan, que é top, absurdamente boa. Mas eu vou falar por mim, ok? Eu sou da época do Michael Keaton. E ele tem a ver com Bruce Wayne dos quadrinhos? Não tem. Mesmo assim, ele foi top. É igual o Hugh Jackman. Hugh Jackman não tem nada a ver com o Logan dos quadrinhos, com o Wolverine dos quadrinhos. Mas hoje, se eu perguntar pra você, tem algum outro cara que seja melhor que o Wolverine no cinema? Você vai falar, não, é o Hugh Jackman e acabou. Pra mim, é o Michael Keaton. Cara, o Michael Keaton, o jeito dele falar, a imponência dele, o cara não é autor daquele nível por nada. O cara, ele tem um charme dele, tem um jeito de falar, sabe, o carisma dele. Acho que pra ser autor de Hollywood tem que ter carisma, né? Mas eu acho que o Batwing e o Batmóvel do Michael Keaton são disparados mais icônicos da história do Batman. Vai ter a referência clássica à cena do Batwing na lua, né? E descendo. Você viu aquelas cenas, né? Se a gente tá vibrando no trailer, galera, não tem como não vibrar no filme. Você vai pular da cadeira no filme, eu tenho certeza. Isso, pra mim, não tem como mentir. Esse Peter sabe que trailer é mentiroso, mas não tô conseguindo imaginar trailer mentindo nessas cenas não, ok? E eu acho que a gente tá vivendo essa geração da nostalgia, né? A gente tá vendo personagens voltando e sendo, porra, muito massagem no ego. A gente tá vendo muita coisa de live action sendo feitos hoje em dia, de coisas que a gente acompanhava quando a gente era criança, e tá sucesso no cinema. A gente vê o Miranha voltando, Tobey Maguire, a gente vê Hugh Jackman voltando como Wolverine. Isso leva a gente pro cinema. Ver o Michael Keaton voltando, até vocês que nunca viram um filme dele, pô, como é que é esse cara? Como é que é esse cara? E é possível que você, que acha que os outros, né, que acha até que o Ben Affleck é o melhor de todos, de repente você olha o cara agora lá, o Michael Keaton, e fala, acho que esse cara é bom mesmo. É possível que você pelo menos nivele, porque o Michael Keaton é um bom Batman, cara. Dá a chance que vocês vão curtir. Só pensa um pouco, cara. A gente vai ver o Batman do Michael Keaton voltando, chutando bundas, ficando doidão, lutando contra kryptonianos. A gente não viu isso naquela época dos anos 90, né? Pô, ele tá voltando um mega filme da DC com viagem no tempo e tudo mais. Olha esse plot. Caraca! Isso vai ser muito maneiro, cara. Ver um personagem daquela época, a gente não conseguia imaginar, com todos esses efeitos, né? Com toda essa coisa de multiverso, tá caindo hoje no universo de multiverso, sabe? Vai ser uma mega saga no cinema. E mega saga da DC tem que ter quem? Porra, o Batman. Batman Superman, né? Geralmente são os elementos centrais de qualquer saga. Só pelos trailers já tá cheio de cenas do Bat Keaton imitando, sabe, voando com a capa. Não tem como esse filme ser ruim no quesito Batman, não tem. Peter, mas você tá aqui só pra falar do Batman. Porra, Batman foi o que eu mais gostei, né? Michael Keaton foi o que eu mais gostei, por isso que eu tô frisando aqui. E eu diria que esse filme não vai ser só um filme do Flash justamente por isso. É como se fosse uma mega saga da DC. Tem Supergirl, tem 2 Batmans, que, pô, é um medalhão máximo da DC. Inclusive tem rumores aí de que o Batman do George Clooney pode aparecer. Tem rumor do Superman do Kevin aparecer. Tem rumor até do Nicolas Cage aparecer como Superman. Olha isso. Não importa, cara. Tipo um Flash, uma aparição Flash desses Supermans aí. Porra, ia ser maneiro demais. Você sabe que ia. Você não quer. Se aparecer só rapidinho ele passando. Olha ali quem tá ali. Que nem o do Brad Pitt lá no filme do Deadpool 1, né, pô? Depois que a gente soube que aquele maluco caindo lá no Brad Pitt, vocês curtiram pra caramba, né? Então, assim, vão pro cinema se preparando pra um mega evento da DC, nível o que foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu tô indo com essa expectativa. E não me arrependo, não. Tipo, não me arrependo, não fui ver o filme. E, tipo, é isso mesmo que eu quero, sabe? Até porque todo mundo que tá vendo o filme tá só rasgando elogio. Tem gente já vendo o filme aí. Meu Deus, coisa louca, tá assim. E vai ser um marco pro DCU também. Um marco, galera. Esse é o filme que vai fechar de vez a história do antigo universo DC do Zack Snyder. E aí vai rebutar pra recomeçar um novo universo DC do James Gunn. Só isso aí já pra mim é um evento e tanto. E a gente sabe, quem acompanha os quadrinhos sabe que DC rebutando o universo é o que a DC mais faz de melhor, né? Se a DC fizer tão bem como ela faz nos quadrinhos, fizer no cinema um reboot, vai ser espetacular, já te garanto. E isso explica porque que esse filme vai trazer de volta o início do DCU do Snyder, lá naquele começo épico do Zod, né, em Homem de Aço. Inclusive, uma das cenas do trailer me pareceu muito o Barry relembrando como é que tava nesse momento. Sim, ele tava em Metrópolis, com aquele traje caseiro ainda, usando capacete de bike, tava lá salvando o pessoal. É um retcon, mas é maneiro, né? Claro que ele também pode ser o Flash do universo do Flashpoint. E depois de ganhar os poderes, a gente vai ver como é que vai ser no filme. O certo é que esse traje caseiro aí vai ter muito bonequinho cosplay, igual o traje caseiro do Homem-Aranha
em De Volta ao Lar. E eu acho que o maior diferencial desse trailer é que ele finalmente mostrou o Barry do Flashpoint sendo o vilão do filme. Ele tá discutindo com o Barry que a gente conhece. Tá antagonizando ele ali, entende? A gente já tinha teorizado isso e não deu outra, né? Mas estava muito óbvio. Pelo que a gente já sabe de vazamento de boneco, tudo leva a crer que o Barry, né, do Flashpoint, vai voltar tanto no tempo tentando consertar essa cagada toda, e aí com isso ele vai acabar virando o Dark Flash, ficando coberto por uma crosta preta. É interessante que nenhum trailer mostrou ele como Dark Flash ainda. Isso me faz pensar que eles devem estar escondendo muitas surpresas pro filme. E assim, eu tô cada vez com mais expectativas de que vai ser um épico no cinema. Pode escrever, eu acho que vai ser épico, cara. Que bom, né, galera, ver que depois de tanta coisa que aconteceu até chegar esse filme, a galera, eu não sei se vão lembrar, mas chegou um ponto na trajetória do anúncio desse filme que a gente não tava nem mais afim de ver esse filme, né? Aí chegou aquelas cagadas do Ezra Miller, e já tinha até desistido, de repente começaram a fazer marketing, começaram a surgir algumas coisas. Você percebe como foi uma ladeira pra baixo, depois pra cima, agora a gente tá hypado de novo. Bom demais, agora com tanto elogio eu tô feliz demais. Você tá hypado? Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou cobrir tudo que sair de Flash. Tem muito assunto de Flash chegando aqui pra frente. Você não tá entendendo, você tá inventando, não. Só hoje gravei 2 vídeos de Flash que vão no ar ainda. Então fica aqui com o sininho ativado, vocês vão ver que bacana que tá chegando aí. Valeu, galera. Fui!